Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos tratar o terceiro caso, ou o caso de número 3, para o cálculo de áreas, onde nós estamos empregando a integral definida, né, para fazê-lo. Esse caso ele é bem semelhante ao caso de número 2, tá? Mas ele tem uma pequena diferença. Né? Qual que é a situação, né, desse caso 3? F de x é menor ou igual a zero para todo x pertencente, né, o intervalo AC e f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo C, B. Né? Aqui eu coloquei só uma situação, mas o que eu quero dizer com isso? É que a função assume valores negativos, né, para todo x pertencente ao intervalo AC e depois valores positivos dali para frente, né, do C até o B. Ou ela pode primeiro assumir valores positivos e depois negativos, ou então ela pode alternar 3, 4 vezes entre valores positivos e negativos. Né? O que importa é que f de x assume valores positivos e negativos em AB. Ou seja, no intervalo de interesse, que é o nosso intervalo AB, a função f de x assume valores positivos e negativos. Ou seja, em uma parte, né, do nosso intervalo, a função possui valores positivos e na outra parte ela possui valores negativos. Tá? O que a gente vai fazer? Né? Deixa eu desenhar um gráfico aqui para a gente conseguir visualizar melhor essa situação. Aqui nós temos o eixo y, aqui o eixo x. Aí nós temos a nossa função genérica, bonitinha. Deixa eu ver o que eu coloquei. Ela é menor do que zero antes, tá? Então só para manter a coerência ali. Tá? Essa é a nossa função. Então aqui é o nosso ponto B. E aqui é o nosso ponto A. Tá? E o nosso ponto C é exatamente essa mudança entre, né, a função ser negativa e positiva, ou seja, uma raiz ali da nossa função f de x no intervalo que vai de A até B. Né? Se nós analisarmos a área dessa função, né, nós determinaríamos essa daqui, determinaríamos essa daqui. Né? No cálculo da integral definida, né, sem levar em consideração o cálculo de área, aqui daria um valor negativo e aqui daria um valor positivo. Né? E a gente pode observar que esse tamanho aqui, né, da parte negativa é maior do que essa da parte positiva aqui. Então, no balanço, nós teríamos, né, por exemplo, aqui vale menos 5 e aqui vale 2. Né? O resultado da integral seria menos 3, né? Porque eu faria menos 5 mais 2, que dá menos 3. São valores hipotéticos aqui, só para a gente visualizar. Né? O que acontece no cálculo de área? Né? Nós vimos no caso 2 que quando a função está abaixo do eixo x, nós temos que aplicar o módulo, né, na função para torná-la positiva. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Só que a gente tem que tomar o cuidado de aplicar o módulo apenas, né, nessa parte que vai de A até C. Então nós vamos ter essa função, ela vai ser rebatida para a parte de cima, né, do nosso eixo x. E a nossa nova área, né, agora a gente pode falar em área mesmo, porque vai ser um valor positivo, será esse que eu marquei aqui em vermelho. Então nós teríamos aquele suposto valor de 5, né, que era negativo e passou a ser positivo, mais esse 2 aqui vai dar 7 unidades de área. Tá? Então é isso aqui que a gente faz. Tá? Só temos que tomar cuidado, né, com uma coisa. Nós não podemos fazer igual no caso 2, que nós pegávamos a integral, fazíamos o cálculo dela e no resultado final a gente aplicava o módulo. Por que a gente não pode fazer isso? Né? Porque nós cairíamos, né? A gente faria primeiro a diferença entre as duas áreas aqui e depois aplicaria o módulo. E não é esse o valor da área total. O valor da área total é aplicando o módulo nesse pedaço aqui primeiro e depois a gente soma os dois resultados. Tá? Trocando em miúdos, o que a gente vai precisar fazer? Né? A gente vai primeiro, né, identificar o que? O subintervalo no qual a função é menor do que zero.
intervalo em que f de x é menor ou igual a zero, tá? Aí depois disso, a gente aplicar o módulo nesse pedaço, tá? Então é ali que a gente vai, né, aplicar o módulo da nossa função. Então, no fundo, seguindo esse gráfico aqui genérico, o cálculo da área, nesse caso aqui, seria a integral de A até C, de f de x dx, mais a integral de C até B, de f de x dx de novo. Né? Veja, é a mesma função, eu só estou trocando o intervalo. Qual é o pedaço que é negativo? De A até C. Então, é aqui que eu vou aplicar o módulo, né, na minha função. Então, eu aplico o módulo nesse pedaço aqui. Tá? Então, eu aplico o módulo no pedaço que é negativo. Tá certo? Então, esse que é o nosso terceiro caso. Beleza? Vamos fazer um exemplo? Exemplo numérico. Fica mais fácil a gente entender, né? Então, vamos lá. Nós vamos calcular a área, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Da região S, limitada pela curva y igual a seno de x, né? E OX de 0 até 2π. Por que eu preciso, além de falar que eu estou limitando pelo eixo x, colocar de 0 até 2π? A gente sabe que a função seno de x, assim como a cosseno, são periódicas, né? Elas ficam fazendo, né, um Szinho assim deitado. Tá? Então, em vários pontos ela corta o eixo x. Então, se eu pegasse a função sem determinar, né, eu não saberia de onde até onde eu iria. Porque são várias as interseções, né, que nós temos da função com o eixo x. Então, aqui eu precisei colocar que é de 0 até 2π. Tá bom? Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Digamos que a gente não se atentou a esse fato aqui da função ser positiva ou negativa, né, em partes do nosso intervalo, de 0 até 2π. Então, o procedimento, no caso 1 e caso 2 são iguais. Você vai lá e faz a integral. Deu negativo, você aplica o módulo. Resumindo, bem resumido mesmo, é isso que a gente fez até agora. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter lá o cálculo da área, vai ser igual a integral de 0 a 2π da função seno de x dx. Já tem o intervalo, já tem a função, não vou me preocupar com nada. Vamos resolver isso daqui. Bom, a integral da função seno é menos cosseno de x. Tá? E nós temos que substituir aqui de 0 até 2π. Vamos lá. Nosso A vai ser igual. Só para constar, pessoal, não é assim que faz, tá? Vai dar errado. Menos cosseno no 2π menos, né? Menos cosseno de 0. Tá? Então, coloquei lá o menos cosseno no ponto 2π, menos, né? O menos do teorema fundamental do cálculo, o menos daqui da expressão, cosseno no ponto 0. Tá? Bom, o que a gente tem? Quanto que vale o cosseno de 2π? Aqui o cálculo da área. Então, nós vamos ter menos cosseno de 2π. Cosseno de 2π é a mesma coisa que cosseno de 0, né? Vai dar 1. Agora, menos, com esse menos aqui dá mais. Cosseno de 0, que é 1 também. Tá? Então, aqui, menos 1 mais 1 dá 0. 0 unidades de área. Bom, a gente sabe que a área não é nula. Tá? O que aconteceu aqui? Deixa eu desenhar o gráfico da função seno para a gente observar um pouquinho. Vamos lá, a gente vai ter aqui o nosso eixo y, o eixo x e a função e a nossa função, né? Que ela começa aqui no 0, ela sobe, ela desce em π, ela desce de novo, sobe até 2π. Tá? Então aqui é 2π, aqui é π e aqui é 0. Né? O que aconteceu? Né?
A função forma esta pequena área aqui em cima, tá? E aí depois ela forma uma nova área aqui na parte de baixo, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente faz o cálculo, esse pedaço anula esse, porque eles são, né, tem a mesma área aqui, né? Só que no cálculo da integral definida, né, essa porção é positiva e essa porção é negativa. Então fica esse mais e esse menos, né? Deu zero. Tá? Mas a área não é nula. Nós teríamos que somar esse cara com esse cara aqui, né? As duas áreas positivas, né? O que a gente precisa fazer para que essa integral funcione? Nós temos que fazer isso daqui, ó. Encontrar o pedaço no qual a função é negativa e aplicar o módulo nele. E no outro a gente calcula só a área, tá? E depois, né? Depois de aplicar o módulo em um pedaço da função, que a gente vai realmente fazer o cálculo da integral, tá? Bom, pelo gráfico, né? E o que a gente conhece da função f de x igual a seno de x, né? Nós sabemos que o pedaço negativo, é de π até 2π, e o pedaço positivo é de 0 até π, né? Então nós vamos dividir a nossa integral, tá? Vou até mudar de cor aqui. Então, ó, para ficar, isso aqui tá errado, ó, não é assim que faz, não é desse jeito, porque a gente verificou que tem um pedaço da função que é negativo. O cálculo correto seria a gente fazer um cálculo aqui de 0 até π, que é desse pedaço. Opa, falta um risquinho aqui. Seno de x mais o outro pedaço, que é de π até 2π. Da função seno de x. E aplicar o módulo nesse pedaço aqui, que é o pedaço que está negativo, tá? Vamos fazer agora o cálculo da área. Então, lá, a integral do seno é menos cosseno x de 0 até π, mais, né, a integral do seno, que é menos cosseno de x de π até 2π. Aplicamos o módulo nesse pedaço aqui, tá? Bom, A igual, vai ficar aqui menos cosseno de π, menos cosseno de π, mais cosseno de 0. Aqui vai ficar mais... Ó, pessoal, toma cuidado aqui, ó. Esse menos é o da função. Eu apliquei o limite superior. Aí tem o menos do teorema fundamental do cálculo, com esse menos dá mais. Daí cosseno de 0. Desse aqui é o mais da expressão, né? Porque eu dividi em duas integrais. Aí vai ficar mais da expressão, menos cosseno de 2π. Deixa eu colocar dentro do módulo aqui já para separar. Menos cosseno de 2π. Aí tem o menos do teorema fundamental do cálculo e esse menos aqui. Mais, né, cosseno de π. Dentro do módulo. Nosso A vai ser igual. Tem o cosseno de π. Quanto que é π? Π é 180 graus, né? Então, cosseno de π é menos 1, né? Com esse menos aqui vai dar mais 1. Mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Aí nós temos um mais. Nós temos um valor absoluto aqui, o módulo, menos o cosseno de 2π, né? 2π é 0, né? Então, cosseno de 0 vai dar 1, menos 1. E aqui nós temos um mais, que está daqui, cosseno de π, né? Π é 180, então dá menos 1 dentro do módulo. Então, nossa área será igual a 1 mais 1, 2, mais o que está dentro do módulo. Menos 1 dá menos 2, o valor absoluto é 2. Portanto, a nossa área é igual a 4 unidades de área. E não 0, como a gente tinha feito o cálculo anteriormente. Então, olha a importância de a gente fazer uma análise da função antes de iniciar o cálculo, né? Então, aqui nós temos uma função, seno de x, que no intervalo de 0 a 2π assume valores positivos e negativos, tá? Fazendo essa pequena análise aqui, nós dividimos a integral entre a parte que é acima do eixo x ou positiva e a parte que é abaixo do eixo x ou negativa.
aplicamos o módulo aqui e aí nós obtemos o resultado final. Né? Aplicando esse módulo, o que a gente fez? Da mesma forma que aqui no nosso gráfico genérico, no intervalo de π até 2π, nós rebatemos a função para cima e calculamos esse pedaço aqui. Então, aqui tem 2 unidades de área e aqui tem mais 2 unidades. Somando as duas, deu 4 unidades de área. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.